Independência dos raios de luz. Eu sou o Osiel Messias e esta é a série Discípulo Luz do Mundo. Então seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, porque você está na escola para discípulo. Ganhar, consolidar, discipular e enviar, esse tem sido o meu objetivo. Independência dos raios de luz diz que dois raios de luz, ao se cruzarem, eles seguem a sua trajetória normalmente, como se nada houvesse ocorrido, mantendo suas características iniciais. E o que é raio então, na verdade? Raio é a luz que emana de um foco luminoso e segue uma trajetória ou uma determinada direção, segue uma reta. Então o raio é o que sai do foco luminoso, ele sai em uma linha reta, querendo chegar a uma determinada direção. Então a independência desses raios de luz diz que os raios eles não se atrapalham, embora eles se cruzam, um não atrapalha o outro. Então o que eu quero trazer para você nesta aula sobre a independência dos raios de luz? Eu quero dizer para você que você, discípulo luz do mundo, os seus raios são independentes dos raios de outro discípulo luz do mundo. Então se o seu raio de luz cruzar com o raio de luz de um outro discípulo, vocês vão manter suas características iniciais, porque o seu raio ele tá em linha reta, ele tem uma trajetória e ele tem uma direção, um ponto, um alvo a chegar, um lugar aonde quer chegar, um lugar aonde quer iluminar. Lembrando sempre que você, discípulo, é fonte de luz secundária. Então, cada discípulo luz do mundo, ele tem sua dependência dos raios de luz. Como é que eu faço você entender isso pela palavra? Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo número 4 até o versículo 11, a gente enxerga ali os dons do Espírito. A Bíblia vai dizer que a um é dado o dom de cura, dom da ciência, dom de profecia, e o objetivo é o que? É visando o bem comum, para um proveito comum, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então observa que a Bíblia vai dizer que Deus deu a cada um. Então cada um tem um dom, dado por quem? Dado pelo Espírito. Então o dom dado pelo Espírito quer dizer que se um discípulo luz do mundo usar o seu dom, o outro discípulo luz do mundo também usará o seu dom, e ambos os dons não atrapalharão um ao outro. Então não tem como dizer que um discípulo luz do mundo está sendo atrapalhado ou está sendo prejudicado por um outro discípulo. Por que não? Porque os raios de luz são independentes. Então lembrando sempre que os raios de luz foi aquilo que Jesus falou, né? Que a vossa luz resplandeça. Como é que resplandece a luz? Os raios saindo. Então que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então nesse princípio de independência, eu quero falar dos dons do Espírito Santo. Então cada discípulo, independentemente, ele tem o seu dom, independente do dom do outro discípulo. Se o outro discípulo não vai usar o seu dom, não impede de você, discípulo, usar o seu dom. Porque independentemente, o Espírito Santo te deu um dom para usar. Te deu um dom para o proveito, para o bom andamento da obra do Senhor. Então o seu dom, ele não atrapalhará o dom de outro. Porque a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Então o Espírito Santo ele dá o dom a cada um visando um bem comum. Vamos ver pela palavra que os discípulos encontraram um homem expulsando demônios. E este homem, ele não seguia Jesus. E os discípulos foram falar com Jesus acerca disso, porque acharam errado este homem expulsar demônios. Jesus disse, ele expulsa demônios pelo meu nome. Porque quem não é por nós, é contra nós. Então os discípulos, eles se sentiram incomodados com aquele homem que expulsava demônios no nome de Jesus, só porque não estava entre os 12. Mas este homem, ele usou a autoridade dada no nome de Jesus. Então o que eu quero te ensinar com esse texto aqui? Que nada pode te atrapalhar. Não é porque alguém está sendo usado por Deus
ou porque alguém tem a graça de Deus, que isso vai impedir de você chegar onde você quer, de Deus te usar como você quer, de você trabalhar na obra de Deus como você quer. Não existe esse negócio com Deus de estão puxando o meu tapete. Até porque a Bíblia nos ensina que o Senhor nos tirou de um charco de lodo e firmou nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Então ninguém pode puxar o seu tapete. O que Deus te chamou para fazer, o dom que Ele te deu, a graça que Ele te deu, o ministério que Ele te deu, o trabalho que Ele te deu, você vai realizar. E ninguém vai atrapalhar. Por quê? Porque você, independentemente, tem o seu raio de luz. E você precisa brilhar onde Deus colocou você para brilhar. As tuas obras têm que glorificar a Deus. Os homens têm que ver e glorificar a Deus através das obras na sua vida. Interessante também foi quando Deus chama Moisés e Moisés reparte do seu dom, né, da sua autoridade, da sua graça sobre alguns homens. E esses homens começaram a profetizar entre Israel. E profetizando entre Israel, quando eles terminaram a profecia, dois continuaram ainda profetizando. Dois homens chamados de Eldade e Medade. E um moço viu que eles ainda profetizavam no arraial. E foi falar para Moisés. Josué, filho de Nun, diz assim: Moisés, impede-o, proíba-os de que continue profetizando. Aí Moisés disse: porventura tens tu ciúmes de mim? Porventura, pelo fato deles estarem profetizando, atrapalha alguma coisa no meu ministério? Atrapalha alguma coisa a minha chamada? Aí Moisés disse: tomara Deus que todo Israel fosse profeta. Então, observe isso. Não tem esse negócio de estão tomando o seu lugar. Esse negócio de estão querendo derrubar, isso não existe. Você foi chamado, vocacionado para um santo ministério. E você tem que cumprir o seu ministério, cumprir a tua chamada. O teu raio de luz é independente do raio de luz de outro discípulo. Isso é, se você é discípulo. Porque luz do mundo são os discípulos de Jesus. Então os discípulos de Jesus, cada um tem independentemente o seu raio de luz. Então Pedro tinha o seu chamado, João tinha seu chamado, Tomé tinha seu chamado, Mateus, Marcos. Então cada um tinha o seu chamado, cada um tinha o seu ministério na Bíblia. Cada um. Então cada discípulo, Paulo, Lucas, Timóteo, então cada um deles tinha um ministério a cumprir. E nenhum atrapalhou o outro, nenhum prejudicou o outro. Então neste princípio, nesta aula sobre independência dos raios de luz, eu quero te dizer, discípulo, que você não pode parar porque um outro discípulo parou. Você não pode deixar de fazer porque outros não querem fazer. O teu raio de luz é independente do raio de luz de outro discípulo. Faça a sua parte. Cumpra o seu ministério. Observe bem. Este princípio diz que dois raios, ao se cruzarem, eles mantêm a sua trajetória normal, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, eles não batem cabeça. Eles não se atrapalham, eles não se embaraçam. Por que não? Porque o teu ministério e o ministério do outro discípulo, ambos são ministérios que têm um proveito só: o bom andamento da obra do Senhor. Então não há por que ter ciúmes, não há por que ter inveja, não há por que ter intriga, não há por que haver facção, porque cada discípulo foi chamado para um santo ministério. Então quando você estiver realizando a obra que o Senhor tem na sua vida, o seu raio de luz fluir, não vai atrapalhar o raio de luz do outro discípulo, porque ambos os raios de luz seguem uma direção reta e tem um lugar aonde chegar, tem uma trajetória, tem um alvo. Então nenhuma trajetória, nenhum alvo atrapalhará a trajetória e o alvo de um outro discípulo. Então, discípulo, luz do mundo, entenda isso. Os teus raios de luz, o teu ministério, o dom que Deus te deu, a graça que Deus te deu, a unção que Deus te deu, é independente da unção, da graça e do ministério de outro. Por quê? Porque a fonte primária está sobre você. A fonte primária te ilumina, para que você possa iluminar os lugares por onde você chegar, para que as tuas obras glorifiquem a Deus. Amém, querido discípulo? Que a boa mão de Deus repouse sobre a sua vida. E se esta aula de hoje acrescentou na sua vida, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário, para que a gente possa continuar firme nesse propósito juntos, como discípulo luz do mundo,
para fazer a diferença. Então que Deus te abençoe e fique na paz e até a próxima aula.